Eu sou a professora Denise Carvalho Traquinaca, trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nas áreas de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, e vim aqui para falar com vocês hoje sobre oportunidades na crise, uma análise do empreendedorismo no setor turístico. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que o empreendedorismo turístico ele tem algumas características bem específicas. Normalmente ele é um fenômeno regional que trata da cultura, de hábitos, de costumes, de comportamentos. É um campo em construção, que não tem caminhos muito pragmáticos ainda estabelecidos. Né? É uma área complexa que geralmente está relacionada a desenvolvimento de destinos atrativos que pode interessar o maior número de pessoas e que está ligada à economia criativa e a toda uma cadeia de valor dessa indústria do turismo. E também envolve várias pessoas através de serviços diretos, gerando uma sustentabilidade e o desenvolvimento local, tá? Sendo que nesse setor todos têm os seus interesses comuns e motivações e objetivos particulares e motivados por objetivos comuns. Já o empreendedor turístico, ele normalmente é um desenvolvedor local, tá? Que assume riscos, identifica oportunidades, né? Ele organiza e entende a importância de toda a indústria criativa e de todo o sistema para que haja um impacto positivo de valores, de cultura, que as negociações e as articulações sejam flexíveis de forma a garantir maiores postos de trabalho e uma inclusão social também. Assim como lida com fatores intangíveis, não oferece produtos sim, mas também trabalha com a satisfação da viagem, com o prazer de estar naquele lugar, com o prazer de comer alguma coisa, tá? Com memória, com cultura, com patrimônio, identidade, que são fatores bem pessoais. Para que a gente possa entender bem essa questão de lidar com a crise e apresentar oportunidades, é importante ver que oportunidade nem sempre, que uma ideia nem sempre significa uma oportunidade. Por que isso? Porque as oportunidades, elas geralmente são atraentes e são ajustadas ao empreendedor. São duráveis, têm a hora certa, o lugar certo e a pessoa certa para acontecer. São ancoradas em produtos e serviços que vão gerar e adicionar valor para quem está adquirindo esses produtos ou serviços, tá? E a oportunidade na mão de um empreendedor habilidoso vai se transformar em coisas muito boas. E nem sempre qualquer pessoa consegue ver o que esse empreendedor tá tratando, tá? Oportunidade não é uma questão de checklist ou de método ou de técnica. Nós vamos ver no geral que as pessoas os empreendedores que não alcançam sucesso confundem uma ideia com uma oportunidade. Para que a gente possa identificar boas oportunidades, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira dela é identificar tendências, onde a gente percebe as mudanças que estão acontecendo nos ambientes e nos padrões de consumo, no comportamento dos consumidores e da sociedade. E a compreensão de todo esse processo vai fazer com que haja movimentos de previsão e de conexão entre a oferta de produtos e serviços e o consumo desses produtos e serviços, afetando diretamente a incerteza e o risco que as atividades empreendedoras vão passar. O fluxo turístico, por sua vez, que é uma coisa que a gente tem que entender, o que envolve o turístico, ele na maior parte ele é intangível, porque ele é influenciado basicamente pela opinião das pessoas no que está acontecendo. E a opinião no mundo da internet, ela gira muito rápido e ela vem muito rápido e ela gira muito rápido, né? Então, é necessário um monitoramento constante e um conhecimento muito intensivo desse fluxo e das atividades que tem que fazer para que aquela atividade possa ter a articulação entre oferta e demanda de uma forma a lidar bem com todas essas informações globais e gerar resultados, produtos ou serviços que sejam viáveis e que deem resultado.
O último fator que é importante para que a gente possa agarrar oportunidades são conhecer os fatores locais, que geralmente são combinados com fatores e serviços que estão sendo ofertados. Esses fatores locais têm que garantir a definição de incentivos atraentes para que as pessoas possam investir e usar aquele produto ou serviço. Devem ofertar produtos e serviços que sejam acessíveis às pessoas e eficientes, e devem promover uma imagem que realmente corresponda ao que está sendo oferecido. Não existe nenhuma estratégia mágica, não existe mágica. Cada local precisa encontrar o seu caminho a partir da leitura da sua realidade. Essa é a regra básica para a gente agarrar uma boa oportunidade. É importante lembrar também que o turismo no Brasil, de acordo com o IBGE, pode ser entendido a partir de algumas atividades. Dentre elas, hotéis e pousadas, bares e restaurantes, transporte rodoviário, serviços auxiliares e outros, agências e organizadores de viagens, aluguéis de bens móveis e atividades recreativas, culturais e de esportes. Tendo isso, nós vamos começar a ver o nosso primeiro caso, um caso de 50 anos. Um caso onde a gente vai ver a história da Feira de São Cristóvão, que sai lá da feira dos migrantes nordestinos para o Brasil, até o atual Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. No começo, lá pela década de 40, a feira começou a surgir porque o ponto onde a feira existia era onde chegavam os paus de arara vindo do Nordeste com os migrantes que vinham trabalhar no Sudeste, nesses movimentos de expansão. Naquela época, o Brasil ainda tinha como república, ainda tinha o Rio de Janeiro, né? E muitas obras eram feitas no entorno, a partir do Rio de Janeiro, né? No início do século, a partir mais ou menos do século, meados do século XX, a feira começou a tomar uma proporção diferenciada, saindo simplesmente daquelas lonas, daqueles panos no chão para tendas que tinham os tabuleiros, chegando já ao final do século XX no pavilhão de São Cristóvão, com cerca de 7.000 pessoas a cada final de semana, 700 barracas, com uma estrutura, né, de mini cidade, onde você tem ruas com nomes dos estados, praças, palcos e núcleos culturais com nome de personalidades e artistas ou cidades do norte ou nordeste do Brasil. São, ao total, 118.000 quilômetros quadrados de referências nordestinas ali em pleno Rio de Janeiro. Isso tudo não aconteceu ao acaso, aconteceu porque houve toda a vinda de uma cultura para cá, a instalação dessa cultura dentro de uma cultura diferente, que era do carioca, né? A conquista pelo seu território, e a partir daí o reconhecimento mesmo do próprio carioca e dos demais turistas da cultura nordestina, do patrimônio cultural nordestino, como um fator de valor para produtos, serviços, que é o que é ofertado hoje na feira, no Centro de Tradições Nordestinas. Nesse caso, o que a gente teve? A gente teve alguns pontos importantes. A chegada dos migrantes através dos paus arara, que é mais ou menos nas décadas de 40, 50. A questão da legalização, entre aspas, da feira, da formalização da feira, através de produtos nordestinos e de serviços e de cultura, música, comida, tudo ali naquela região, a construção do próprio pavilhão de exposições de São Cristóvão, que fez com que a feira parasse um pouquinho de funcionar durante um tempo. Depois, os feirantes, os nordestinos mesmo, se organizaram em associações para poder conquistar com que a feira voltasse e aquela fortaleza, aquele refúgio, né? Aquela fonte da origem ainda permanecesse viva, né? Até que a gente entra para o século XXI com o Centro de Cultura de Tradições Nordestinas como um local um mercado de bens culturais no Rio de Janeiro e do Brasil. Não é só mais uma referência
nordestina ou carioca, agora é uma referência brasileira. Nesse sentido, que estratégias que se tinham em termos de funcionamento aí? Primeiro, a sobrevivência, né? A questão do nordestino ter um pouquinho da sua terra aqui no Sudeste, e que ele não se sentisse tão perdido, tão isolado do que ele deixou para trás, né? A questão da comercialização dos produtos através de um refúgio, né? E fortaleza para esses migrantes, e a forma como isso foi acontecendo, da forma como isso acontecia lá no Nordeste mesmo, né? A questão assistencialista, que a partir do momento que as associações passaram a existir, elas também passaram a dar uma conexão e organização para manter, né, a feira e tudo que ela trazia com ela ali no entorno visível. E é muito interessante, que é mais ou menos lá pela década de 80, 90, de 70 para diante, que isso fica muito claro, a distanciamento das culturas nordestinas e carioca. E, ao mesmo tempo, você também consegue aproveitar aqui, a perceber essa absorção, essa apropriação. Não, eu quero fazer parte disso. Então, não só o nordestino começou a participar desse processo, mas os cariocas e outras pessoas também passaram a conviver nesses locais. Finalmente, tem a transição e a ampliação do horário de funcionamento. Antigamente a feira funcionava só aos domingos, depois passou a funcionar sábados e domingos, e até que lá no pavilhão funciona a semana toda, o que não é uma coisa que se adequa muito à cultura deles, e geram alguns problemas e alguns riscos e algumas incertezas para eles. Muitos barraqueiros, eles já adequam sua organização em função disso, né? E é como eu falei antes, que eu mostrei para vocês, essa caracterização de minicidade. Aqui, e numa cidade onde você tem pequenos, médios e grandes negócios, aonde você tem muita cultura familiar ali das empresas, e também a questão de muitas características da tradicional pequena empresa brasileira, que ainda tem vários problemas de gestão, até muito por desconhecimento de como isso deve acontecer. Eu era um barraqueiro de feira e me tornei um, entre aspas, lojistas, também conhecido como barraqueiro ali dentro, mas ele já não é um barraqueiro informal, ele tem que ser formalizado, ele tem que ser legalizado, e isso tudo ainda traz ali dentro ainda traz algumas características. Até que isso foram 50 anos de evolução e um pequeno tempinho que eu coloquei para vocês. A gente vê algumas das coisas acontecendo. Já agora, a gente passando agora para o século XXI, a gente convive com a crise do Covid. E essa crise traz para um setor que equivale a 3,7% do PIB nacional um impacto de cerca de 89% de queda de produção em menos de 2 meses. O impacto que se tem nessa perda é muito grande, nas ações é muito grande, né? A perda e a previsão, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre a recuperação dessa atividade, e só se espera que só a partir de 2022 mesmo se consiga ter o rendimento que tivemos em 2019. Né? Os especialistas acreditam que, considerando 3 meses de atuação, né, de reclusão, é, talvez ainda consiga se recuperar a atividade chegando a uma perda só de em torno de 30%, 40%, né? 38,9%. Ainda no ano de 2020 e 2021, espera-se que só tenha 4% de perda. Mas tudo vai depender de como vai se comportar o mercado e o retorno à atividade do brasileiro após esse período inicial de isolamento. Né? Nesse processo todo, eu escolhi para tratar com vocês 2 casos do setor hoteleiro, tá? O do Plaza Espanha, um hotel ali em Botafogo, localizado bem próximo da praia de Botafogo e também próximo de alguns centros
centros médicos do Rio de Janeiro, tá? Que passou, tendo todos os seus leitos ocupados, ele passou a atender médicos e profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e determinados profissionais de saúde que gostariam de preservar seus familiares do contágio que provavelmente eles poderiam levar para casa, né? Isso foi feita uma tarifa mínima que cobriria os custos básicos do hotel, e o hotel, além do café da manhã, passou a oferecer uma ceia e cuidados maiores de higiene, tanto com os hóspedes como com os seus hotéis. Por outro lado, a Rede Accor, que é uma rede grande hoteleira do Rio de Janeiro, já tem uma diretriz nacional, né, já para todos, se eu não me engano também, aqui no Brasil isso com certeza está acontecendo, onde houve a conversão de alguns quartos em escritórios, e o período da diária, né, seriam não por dias, mas por horas de reservas, tá? Também está recebendo pessoas relacionadas à crise do Covid, como médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, pessoas que precisam manter um distanciamento através de uma tarifa solidária, um tanto abaixo do valor cheio da diária. Também gerou uma série de medidas de limpeza e higiene, como a eliminação de todos os fatores possíveis contaminantes de dentro das unidades, né, de reserva dos quartos, e também os funcionários com dados de EPI com seus funcionários, com máscaras, luvas e álcool gel e demais processos. Um fato que eu fiquei sabendo justo na hora que eu estava terminando a preparação desse vídeo, por isso que ele não está aqui, é que, por exemplo, o município de Petrópolis, ele está agora estimulando os seus hotéis a fazerem reservas hoje, né, fecharem reservas hoje para serem usadas assim que a crise acabar. Então, eles estão gerando uma renda agora para ser gerada, para que seja utilizada lá na frente, e assim os hotéis possam ter as suas oportunidades de se manter e não fechar suas portas, manter os custos básicos, né? Aí o que a gente teve nesse caso? A oferta de hospedagens a serviços adequados à regionalização e à caracterização dos clientes, que não são turistas, são pessoas que trabalham e que provavelmente não é por necessidade que eles estão ali, né? Um plano de ocupação em função dos eventos no Rio de Janeiro. Esses planos de ocupação que aconteciam em função dos eventos agora acontecem em função da questão da pandemia e dos serviços médicos. Em alguns casos até tem governos que estão alojando, hospedando pessoas que estão em fase de pré-contaminação ou fase de identificação de contaminação ou não em hotéis para preservar o resto da família. Isso também está acontecendo. Estão sendo estabelecidas condições básicas de isolamento nas acomodações, oferecendo que estavam sendo subaproveitadas e gerando a receita básica, né, de manutenção, e redução do custo básico das diárias, tá? Maiores cuidados com higiene e eliminação de possibilidades de contágio, reorganização de espaços, tempos diários e ofertas diferenciadas de alimentação como forma de entrega desse produto, o conteúdo mesmo desse material, ok? Ou que tipo de alimentação que está se oferecendo. O que a gente pode chegar a partir dessa discussão toda? Primeiro, que para que eu possa identificar tendências e agarrar oportunidades, o empreendedor ele precisa conhecer o ambiente onde ele está inserido, conhecer a atividade em onde ele está atuando, ter uma boa rede de relacionamentos para que dê suporte às suas atividades, organizar e controlar sistematicamente as atividades rotineiras das suas atividades, porque só está tendo sucesso com essas ações, principalmente agora, aqueles que têm um bom controle dos seus custos, porque se não tiver, ele não consegue nem saber quanto que ele precisa para poder custear o mínimo, né? Eles estejam conectados com informações e hábitos dos seus consumidores, que eles estejam preparados pessoalmente, através de desenvolvimento de competências, para lidar com as adversidades que se apresentem, e que eles sejam bons negociadores para gerenciar os possíveis conflitos e crises que venham a surgir. Bom,
Meu recado ficou aqui. Aqui fica meu contato, meu e-mail, denisecarvalho@globo.com, e o nosso canal de trabalho no Facebook, que chama a página do Empreendedorismo na Rural. E cuidem-se, espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessas informações e que a gente se vê na próxima. Até mais.